Os Senhores das Profundezas. Uma história de dark fantasy. O verdadeiro monstro não habita castelos de pedra. Ele se esconde nos alicerces que os sustentam. E a Rainha Esquecida. Há coisas que vivem sob a terra que nunca deveriam ver a luz do dia. Elara sabia disso melhor do que ninguém. Ela havia sido rainha por exatos 17 dias antes de perder tudo: coroa, trono, nome e muito quase a vida. Agora, 3 meses depois, ela vivia como uma sombra nas florestas que cercavam Corvan, o reino de montanhas que um dia havia sido seu. O exílio não havia sido político, havia sido cirúrgico. Ela acordava todas as manhãs na mesma caverna rasa, coberta com a mesma manta rasgada, comendo as mesmas raízes amargas que havia aprendido a identificar como não venenosas. Seus cabelos, que antes eram trançados com fios de ouro, agora pendiam em mechas sujas. Suas mãos, que antes assinavam decretos com tinta perfumada, agora sangravam de cortes de pedra e espinhos. Mas ela estava viva, e viva significava perigosa. A queda havia sido rápida. Seu marido, o rei Aldric, morrera de uma doença súbita, febre que o consumiu em 4 dias. Apesar dos melhores médicos do reino, Elara assumira o trono como regente temporária, conforme ditava a lei, até que o Conselho de Anciões elegesse um sucessor adequado. Ela governara por 17 dias. No 18º, os 7 vieram buscá-la. Eles não usaram soldados. Não precisavam. Os 7 eram os mestres das profundezas, os guardiões dos túneis que cortavam o reino, como veias de pedra. Eles controlavam tudo que vinha da terra: água, minérios, cristais de luz que iluminavam as cidades, as próprias fundações dos edifícios. Sem eles, Corvan morreria em 1 semana. Ou assim diziam. Elara havia crescido ouvindo histórias sobre os 7, como haviam sido escolhidos pelas montanhas, como viviam nas profundezas desde tempos imemoriais, servindo ao reino sem pedir nada em troca além de respeito e autonomia. Como eram pequenos de estatura, mas gigantes em sabedoria, criaturas meio humanas que haviam trocado a luz do sol pelo poder das profundezas. Mentiras, todas elas. A verdade, descobriu Elara tarde demais, era mais simples e infinitamente mais sombria. Os 7 não serviam ao reino. Eles o possuíam. Tudo havia começado quando ela questionara o abastecimento de água. A cidade de Corvan dependia de aquedutos subterrâneos controlados pelos 7. Nas últimas semanas do reinado de Aldric, metade dos bairros havia ficado sem água potável. Quando Elara convocou os mestres das profundezas para explicar, eles enviaram apenas um representante, Ferric, o diplomata. Ele era baixo, não chegava a 1,5 metros, mas se movia com a confiança de alguém que nunca havia sido desafiado. Tinha barba grisalha trançada com fios de prata e olhos que pareciam avaliar o preço de tudo que viam. Majestade, ele disse com voz suave como seda sobre vidro. As águas estão temperamentais. As profundezas têm suas próprias leis. Paciência é necessária. Crianças estão morrendo de sede nos distritos baixos, respondeu Elara. Não peço paciência, peço soluções. Ferric sorriu. Não era um sorriso gentil. Vossa Majestade é nova em seu papel. Talvez não compreenda ainda como as coisas funcionam em Corvan. A água flui quando as profundezas permitem. Forçar a natureza traz consequências. Então abram os aquedutos, ou me ensinem a fazê-lo. O sorriso desapareceu. Os túneis são sagrados, Majestade. Ninguém além dos 7 pode entrar. Tradição. Tradições podem mudar. Ele a estudou por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz havia perdido toda a gentileza fingida. Posso sugerir que Vossa Majestade consulte o conselho antes de tomar decisões precipitadas? O falecido rei entendia a importância de manter certas fronteiras. Foi então que Elara compreendeu. Aldric não havia morrido de doença. Ele havia sido assassinado. E ela seria a próxima. 2 dias depois, os guardas do palácio a prenderam sob a acusação de conspiração contra o reino. As evidências eram fabricadas, mas convincentes. Cartas falsas, testemunhas subornadas, documentos que provavam que ela planejava entregar Corvan a um reino inimigo. Elara teria sido executada ao amanhecer, mas sua velha ama, Dona Maren, a libertou durante a noite.
Elas fugiram pelos jardins do palácio, através dos muros externos, até a floresta. Maren morreu de uma flecha nas costas antes de cruzarem a primeira linha de árvores. Elara continuou correndo. Agora, 3 meses depois, ela vivia como uma fugitiva. Aprendeu a caçar, a reconhecer pegadas, a dormir com um olho aberto, a confiar em ninguém. Mas também aprendeu a observar. De sua caverna nas encostas, ela podia ver os túneis de ventilação que emergiam da montanha como cicatrizes na pedra. Via as caravanas que desciam carregadas de minérios e subiam carregadas de provisões. Via os vapores estranhos que escapavam à noite, tingindo o ar de amarelo esverdeado, e começou a notar padrões. Os vapores só apareciam quando certos túneis estavam ativos. As caravanas seguiam rotas específicas, sempre evitando certas áreas da floresta. E havia sons, ruídos profundos e rítmicos que vinham debaixo da terra, como batidas de coração de alguma coisa gigantesca. Uma noite ela seguiu um dos vapores até sua origem. Uma fissura na rocha escondida atrás de uma cortina de musgo. O cheiro era químico, agressivo. Ela cobriu o nariz com tecido e desceu. O túnel era estreito e irregular, claramente não feito para tráfego humano. Cristais pálidos cresciam das paredes, emitindo luz suficiente para ver. Ela seguiu em frente, descendo cada vez mais fundo, até que o ar ficou tão quente que ela precisou tirar o casaco. Foi quando ouviu as vozes. Ela se escondeu atrás de uma saliência rochosa e observou. Abaixo dela, numa caverna ampla, havia uma operação que não deveria existir. Dezenas de trabalhadores, homens e mulheres com expressões vazias e movimentos mecânicos, cavavam em veios de cristal negro que pulsavam com luz própria. Não usavam ferramentas. Usavam as mãos nuas, que sangravam e se regeneravam constantemente, como se estivessem sob algum tipo de feitiço. Supervisando tudo, estava um dos 7. Ele era mais largo que Ferric, com barba ruiva e olhos pequenos e cruéis. Segurava um bastão de ferro que gotejava algo escuro no chão. Quando um trabalhador desabou de exaustão, ele bateu o bastão no chão 3 vezes. Correntes emergiram da pedra como serpentes vivas e arrastaram o corpo para uma fenda na parede. Elara cobriu a boca para não gritar. Foi quando entendeu a verdade completa. Os 7 não eram guardiões. Eram senhores. Escravizavam pessoas nas profundezas. Envenenavam as águas deliberadamente para controlar a população. Minavam cristais que emitiam algum tipo de energia corruptora. E faziam tudo isso há gerações, escondidos sob o manto de protetores do reino. Eles não serviam Corvan. Corvan servia a eles. Elara recuou silenciosamente, subindo de volta pelo túnel até emergir na floresta. O ar noturno nunca havia parecido tão doce. Ela caiu de joelhos e vomitou. Não de doença, mas de horror puro. Precisava expor isso. Precisava fazer alguém acreditar. Mas quem? O conselho estava sob controle dos 7. Os guardas obedeciam às ordens do conselho. O povo acreditava que os mestres das profundezas eram benfeitores sagrados. Ela era apenas uma rainha exilada sem poder, sem aliados, sem provas além de sua própria palavra. Então começou a planejar. Se não podia destruir os 7 pela superfície, destruiria pelas profundezas. Aprenderia seus segredos, sabotaria suas operações, libertaria os escravos. E quando chegasse a hora certa, faria o reino inteiro desabar sobre suas cabeças. Não seria rápido, não seria fácil, mas seria justiça. Naquela noite, Elara fez uma promessa para si mesma. Os 7 haviam tirado tudo dela. Agora ela tiraria deles a única coisa que importava, o reino que eles haviam roubado. 2. Os 7 mestres. Os 7 não eram iguais. Cada um governava um aspecto diferente das profundezas. E juntos formavam um conselho que nunca discordava, porque discordância era eliminada cirurgicamente antes de poder florescer. Ferric, o diplomata, era o rosto público. Ele negociava com a superfície, distribuía subornos, mantinha as aparências. Era ele quem assegurava que o conselho de anciões nunca questionasse de onde vinham os recursos. Sua especialidade era fazer com que as pessoas acreditassem que eram livres, enquanto ele apertava as correntes. Depois vinha Cormac, o alquimista. Era ele que Elara havia visto na caverna dos cristais.
Cormac controlava os aquedutos e havia transformado a água de Corvan em arma. Pequenas doses de seus compostos químicos mantinham a população dócil, fácil de controlar. Quando necessário, ele podia envenenar distritos inteiros sem que ninguém percebesse até ser tarde demais. Thrain, o sacerdote, acreditava que as profundezas eram sagradas, que o subsolo era o verdadeiro mundo, e a superfície apenas uma ferida a ser eventualmente curada. Ele liderava cultos secretos, onde escravos eram consagrados para servir eternamente nas minas. Seus sermões falavam de um dia em que tudo acima da terra seria puxado para baixo e purificado pelo abraço da pedra. Grell era o carrasco. Ele não falava. Não precisava. Sua presença era suficiente. Quando alguém desaparecia nas profundezas, era Grell quem garantia que nunca fossem encontrados. Ele conhecia cada túnel, cada fenda, cada buraco onde um corpo poderia ser descartado. Era um artista da eliminação. Varrak comandava as correntes. Os túneis eram sua prisão, e todo prisioneiro seu experimento. Ele testava limites. Quanto tempo um humano podia trabalhar sem dormir, quanto peso podia carregar antes dos ossos quebrarem, quanto dor podia suportar antes da mente se fragmentar. Suas descobertas melhoravam a eficiência das operações. Dron era o estrategista. Ele via Corvan não como reino, mas como tabuleiro de jogo. Cada movimento da superfície ele antecipava. Cada ameaça ele neutralizava antes que se manifestasse. Foi Dron quem planejou a morte de Aldrich e o exílio de Elara. Foi ele quem garantiu que nenhuma evidência os ligasse aos crimes. E, finalmente, havia Maltor, o benfeitor. Ele era o líder, o mais carismático, o que aparecia em festivais para distribuir presentes e sorrisos. O povo o adorava. Crianças corriam para abraçá-lo. Mulheres lhe traziam flores. Ele era avô, protetor, símbolo de tudo que era bom em Corvan. Era também o mais monstruoso de todos, porque Maltor sabia exatamente o que era, um tirano com uma máscara de bondade, e escolhia sê-lo mesmo assim, não por necessidade, não por ignorância, por prazer. Juntos, os 7 governavam Corvan há 3 gerações. Ninguém lembrava de um tempo antes deles. Ninguém questionava. E qualquer um que tentasse era silenciado tão completamente que era como se nunca tivesse existido. Mas agora tinham um problema. Elara não deveria estar viva. Trona havia calculado sua morte. Grell havia sido enviado para garantir, e ainda assim ela sobrevivera. Pior, estava observando, aprendendo, planejando. Numa câmara profunda sob a montanha, os 7 se reuniram ao redor de uma mesa de pedra. Cristais negros pulsavam nas paredes, lançando sombras que dançavam como criaturas vivas. Ela viu a Operação Cristal, disse Cormac, sua voz áspera de vapores químicos. Um dos escravos relatou uma presença estranha nos túneis superiores. Deveria estar morta. Grell assinou em linguagem de sinais. Thrain traduziu. Deveria, concordou Dron, dedos tamborilando na mesa. Mas não está. O que significa que precisamos reavaliar. Ferric inclinou-se para a frente. Ela não tem aliados. Não tem poder. É uma rainha sem reino. Por que nos preocupar? Por quê? Disse Maltor, sua voz suave, mas absoluta. Ela representa uma ideia. E ideias, meus irmãos, são mais perigosas que exércitos. Ele sorriu, e não havia calor no gesto. O povo acredita que somos benfeitores porque nunca viram razão para duvidar. Elara pode dar-lhes essa razão. Então a eliminamos, disse Varrak. Simples. Não tão simples, retrucou Dron. Ela está escondida, móvel, paranoica. Grell já tentou 3 vezes. Ela sobreviveu. Grell assinou algo irritado. Ele diz que da próxima vez não falhará, traduziu Thrain. A outra opção, sugeriu Cormac. Deixamos ela vir até nós. Criamos uma isca. Maltor ergueu uma sobrancelha. Continue. Ela quer salvar as pessoas. Quer expor a verdade. Então damos a ela uma oportunidade. Plantamos rumores de que escravos estão sendo movidos para um novo túnel. Deixamos pistas sobre onde e quando. Quando ela aparecer para libertá-los, Cormac fez um gesto de garra se fechando. Uma armadilha, disse Ferric sorrindo. Mais que isso, Maltor se levantou. Uma demonstração. Capturamos a rainha exilada.
Trazemos ela para a superfície em correntes. Mostramos ao povo que ela estava conspirando contra Corvan desde o início, que descobrimos ela nos túneis, sabotando as operações que mantêm o reino vivo. Sua voz cresceu. E quando a executarmos publicamente, seremos heróis mais uma vez. Salvadores que protegeram Corvan da traidora. Silêncio. Então, um por um, os outros assentiram. Perfeito, disse Dron. Prepararemos a isca. Cormac, você planta os rumores. Varrak, prepare as correntes, as especiais, as que não podem ser quebradas. Krell, coordene a captura. Ferric, prepare o julgamento público. Ele olhou para Thrain. E você assegure que os deuses das profundezas aprovem. Thrain sorriu, revelando dentes manchados. Já aprovam. Sempre aprovaram. Maltor ficou de pé, as mãos atrás das costas, olhando para os cristais pulsantes. Há apenas uma variável que me preocupa. Elara era conhecida por sua inteligência, e pessoas inteligentes não caem em armadilhas óbvias. Então, disse Cormac, fazemos a armadilha parecer uma oportunidade genuína, real demais para ignorar. E se ela sobreviver mesmo assim? Então, disse Grell em sinais que todos entenderam sem tradução, eu pessoalmente garanto que essa seja a última vez que ela sobrevive a qualquer coisa. A reunião terminou. Os 7 se dispersaram para suas respectivas câmaras, cada um para executar sua parte do plano. Nenhum deles percebeu a pequena rachadura na parede, escondida atrás de um cristal, nem a figura magra que se afastou silenciosamente pelo túnel de serviço, levando consigo cada palavra que haviam dito. Elara havia aprendido mais do que esperava, e agora sabia exatamente o que os 7 estavam planejando. A questão era, ela entraria na armadilha sabendo que era uma armadilha? A resposta, ela descobriria. Dependia de quão longe estava disposta a ir para vencer. Quereis. A queda do reino. Os rumores se espalharam pela superfície como fogo em palha seca. Escravos sendo movidos para um novo complexo. Uma chance de libertá-los. Informações vazadas por um trabalhador arrependido, que depois desapareceu misteriosamente. Elara ouviu os sussurros dos comerciantes na Cidade Baixa. Leu os símbolos que alguém havia deixado marcados em árvores específicas, um código que ela reconheceu das antigas rotas de mensageiros do palácio. Tudo apontava para a mesma conclusão. Os 7 estavam ficando descuidados, ou queriam que ela pensasse isso. Ela passou 3 dias observando os padrões. As caravanas mudaram suas rotas. Guardas foram reposicionados. E havia algo diferente no ar. Uma tensão, como se a própria montanha estivesse prendendo a respiração. Era uma armadilha. Óbvio demais para ser real. Mas havia escravos reais envolvidos. Ela os havia visto sendo movidos, acorrentados, arrastados para os túneis profundos. Se havia uma chance, mesmo pequena, de libertá-los, ela tinha que tentar. Ou era exatamente isso que eles queriam que ela pensasse? Elara ficou acordada a noite inteira, pesando as opções. Podia ignorar a isca, permanecer escondida, sobreviver mais alguns meses na floresta. Mas sobreviver para quê? Para assistir Corvan apodrecer sob o controle dos 7? Para deixar mais pessoas serem escravizadas? Não. Se ia cair numa armadilha, cairia lutando. Mas não sozinha. E não sem preparo. Ela passou 2 dias construindo diversões. Pequenos incêndios nas bordas dos territórios dos 7. Cortes em cordas de caravana, símbolos falsos em túneis que sugeriam presença onde ela não estava. Forçou-os a dividir recursos, a enviar guardas para lugares errados. Depois, na 3ª noite, ela entrou pelos túneis. Não pela entrada óbvia, aquela certamente estaria guardada. Em vez disso, ela usou uma das fissuras de ventilação que havia mapeado durante seus meses de observação. Desceu de corda silenciosamente, até que seus pés tocaram pedra úmida. O ar era denso e químico. Cristais emitiam luz pálida. Ao longe, ela ouvia o som de correntes e gemidos abafados. Seguiu o som. O corredor se abriu numa câmara grande onde aproximadamente 20 pessoas estavam acorrentadas a uma parede. Homens e mulheres de várias idades, todos com expressões vazias, como se parte de suas mentes tivesse sido apagada. Alguns tinham marcas de queimadura. Outros sangravam de feridas que pareciam nunca cicatrizar adequadamente. Não havia guardas visíveis. Isso a fez pausar. Onde estavam?
Por que deixariam prisioneiros desprotegidos? Então ela viu. As correntes não eram normais. Eram feitas de metal negro que pulsava em sincronia com os cristais nas paredes. Magia. Ou algo parecido com magia. Algum tipo de energia que os 7 haviam aprendido a manipular. Ela se aproximou cautelosamente. Uma das mulheres acorrentadas olhou para ela. Os olhos focalizaram brevemente antes de voltarem ao vazio. Corra, a mulher sussurrou. É armadilha. Eu sei, Elara respondeu. Mas vou tirar vocês daqui mesmo assim. Ela examinou as correntes. Não havia fechadura. Eram fundidas diretamente à parede. Tentou puxar. Não se moveram. Tentou quebrar. Não cederam. Foi quando ouviu o som de botas nas pedras. Eles emergiram de túneis que ela não havia visto, disfarçados por ilusões ou simplesmente escondidos nas sombras. 12 guardas, armados com lanças e redes. E na frente deles, sorrindo aquele sorriso terrível, estava Maltor. Majestade, ele disse, a voz pingando falsa cordialidade. Que prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Ouvi tanto sobre sua resiliência. Elara puxou a faca que carregava. Não era muito, mas era algo. Maltor riu. Oh, querida criança, você realmente acha que vamos lutar? Não. Isso seria deselegante. Ele bateu palmas uma vez. As correntes que prendiam os escravos começaram a brilhar. Os prisioneiros gritaram. Um som agudo e terrível que ecoou pela câmara. Seus corpos convulsionaram. Sangue começou a escorrer de seus olhos. Pare! Elara gritou. Claro, Maltor disse calmamente. Assim que você largar a arma e se ajoelhar. Ela olhou para os prisioneiros, para os guardas, para Maltor. Calculou suas chances. Não havia saída. Se tentasse lutar, os prisioneiros morreriam. Se tentasse fugir, a perseguiriam e os prisioneiros morreriam de qualquer forma. Ela largou a faca. Ajoelhou-se. Boa menina, Maltor disse. Acenou para os guardas. Acorrentem-na. E levem todos para a câmara do julgamento. É hora do povo de Corvan ver o que acontece com traidores. As correntes fecharam ao redor de seus pulsos com um clique final. O metal queimava contra sua pele, mas ela não gritou. Não daria a eles essa satisfação. Enquanto a arrastavam pelos túneis, ela memorizou cada giro, cada junção, cada detalhe, porque armadilhas funcionam nos 2 sentidos. E se os 7 pensavam que haviam vencido, ainda não conheciam Elara bem o suficiente. Quarto, o julgamento nas profundezas. A câmara do julgamento não ficava na superfície. Ficava nas profundezas, numa caverna tão grande que sua própria voz ecoava 3 vezes antes de dissipar. As paredes eram cobertas de cristais que pulsavam com luz vermelha, fazendo tudo parecer ensanguentado. O povo de Corvan foi trazido aos milhares. Não por escolha. Os 7 haviam declarado presença obrigatória sob pena de prisão. Eles desceram pelos túneis principais em procissões silenciosas, carregando lanternas, seus rostos marcados por medo e confusão. Elara estava acorrentada no centro da câmara, de joelhos sobre uma plataforma de pedra. As correntes eram conectadas a cristais que drenavam sua energia sempre que ela tentava se mover. Ao seu redor, em círculo, estavam os 7 prisioneiros que ela havia tentado salvar, agora servindo como evidência de sua traição. Os 7 ocupavam tronos de pedra elevados, olhando para baixo como juízes divinos. Maltor levantou-se. Sua voz ecoou pela câmara com clareza sobrenatural. Algum truque da acústica, ou talvez mais magia dos cristais. Povo de Corvan, ele começou, os braços abertos num gesto de boas-vindas. Reunimo-nos aqui, nas sagradas profundezas que nos sustentam, para testemunhar justiça. Diante de vocês está Elara, a chamada rainha, acusada de conspiração, traição e sabotagem contra nosso amado reino. Murmúrios percorreram a multidão. Elara viu alguns rostos que reconhecia, nobres que haviam jantado em seu palácio, comerciantes que haviam prosperado sob suas políticas, cidadãos comuns que ela havia tentado proteger. Nenhum deles a defendeu. Ou não podiam, ou não ousavam. Ferric assumiu a fala, desenrolando um pergaminho. As evidências são claras. Ela foi encontrada nos túneis sagrados, tentando libertar prisioneiros condenados. Prisioneiros que foram justamente punidos por crimes contra Corvan. Ela pretendia soltá-los para atacar a superfície, para desestabilizar o reino,
para entregá-lo a forças inimigas. Mentiras! Elara gritou. Esses prisioneiros são escravos. Pessoas roubadas de suas famílias, forçadas a trabalhar até a morte nos... Cormac ergueu uma mão. As correntes brilharam. Dor explodiu pelo corpo de Elara, roubando-lhe as palavras. Ela caiu completamente, ofegante. Silêncio, Cormac disse calmamente. A acusada fala apenas quando permitido. Thrain levantou-se, sua voz reverberando com fervor religioso. As profundezas são sagradas. Aqueles que trabalham aqui embaixo foram escolhidos pelas próprias montanhas para servir ao bem maior. Questionar isso é blasfêmia. Interromper o trabalho sagrado é heresia. E heresia deve ser purificada. Dron produziu documentos, todos falsificados, Elara sabia, mas convincentes. Cartas que ela supostamente havia escrito para inimigos de Corvan. Planos para sabotar os aquedutos. Confissões de co-conspiradores que ela nunca havia conhecido. Um por um, os 7 construíram seu caso. Era teatro. Julgamento performático. O veredito já havia sido decidido antes de começar. Mas Elara notou algo. Os prisioneiros acorrentados ao seu redor, os que haviam sido usados como isca, seus olhos não estavam mais vazios. Alguma coisa havia mudado. Eles a olhavam com reconhecimento, esperança, e então ela entendeu. As correntes que a prendiam estavam conectadas aos mesmos cristais que controlavam os outros prisioneiros. Mas os cristais funcionavam nos 2 sentidos. Enquanto drenavam sua energia, também criavam uma rede, uma conexão mental fraca mas presente. Ela podia senti-los, seus pensamentos, seus medos, suas memórias fragmentadas do que os 7 haviam feito a eles, e eles podiam sentir ela. Elara fechou os olhos e focou. Não tentou resistir à drenagem das correntes. Deixou a energia fluir, mas a direcionou. Guiou-a através da rede, de prisioneiro para prisioneiro, compartilhando memórias. Mostrando-lhes o que ela havia visto, as operações secretas, os venenos na água, a verdade sobre os 7. Um dos prisioneiros começou a tremer, depois outro. Suas mentes, que haviam sido apagadas e reescritas tantas vezes, começaram a se reconectar com algo real. Maltor continuava sua acusação final, e, portanto, o Conselho das Profundezas declara Elara a traidora, culpada de todos os crimes. A sentença é morte por... Não! O grito veio de um dos prisioneiros. Um homem jovem com cicatrizes de queimadura nos braços. Ele conseguiu ficar de pé, lutando contra as correntes. Ela está dizendo a verdade. Eu lembro de ser capturado, de ser forçado a trabalhar, de ver outros morrerem e serem substituídos. Sua voz quebrou. Lembro de ter tido uma família. Outro prisioneiro se levantou. Eles nos drogam, nos fazem esquecer, mas não completamente. Não! Cormac gesticulou. As correntes brilharam novamente. Os 2 homens gritaram e caíram. Mas o dano estava feito. A multidão murmurava. Dúvida havia sido plantada. Elara aproveitou o momento. Olhem ao redor. Ela gritou, sua voz raspando mais forte. Olhem onde estamos. Nas profundezas. Por que um julgamento seria realizado aqui, longe da luz do dia, longe de testemunhas independentes? Ela forçou-se a sentar. Porque eles controlam tudo aqui embaixo. Eles podem fazer vocês verem o que quiserem, ouvirem o que quiserem. Silêncio! Maltor rugiu, mas havia raiva real em sua voz agora, não o controle calmo de antes. Eles envenenam nossa água. Elara continuou. Controlam nosso acesso a recursos, escravizam nosso povo, e quando alguém descobre, quando alguém questiona, desaparece. Guardas! Grell assinou furiosamente. Soldados começaram a se mover em direção a Elara. Foi quando as coisas saíram do controle dos 7. Um dos prisioneiros, a mulher que havia avisado Elara sobre a armadilha, conseguiu ficar de pé. As correntes não a seguravam completamente, porque sua mente havia finalmente, completamente, despertado. Meu nome é Kessa. Ela gritou. Eu tinha uma filha, um marido. Eles me levaram há 3 anos. Disseram que eu havia morrido de doença, mas eu ainda estou viva e ainda lembro. Outros prisioneiros começaram a levantar. A rede de cristais tremeu com a energia conflitante. As memórias fluíram entre eles mais rápido, mais forte. E na multidão, alguém gritou. Eu a conheço. Kessa.
Ela é minha vizinha. Disseram que ela morreu. Outro. Esse homem. Eu o reconheço. Ele trabalhava no mercado. A câmara explodiu em caos. A multidão pressionou para a frente, demandando respostas. Os 7 gesticularam para os guardas, mas havia muitas pessoas. E pela primeira vez em gerações, o povo de Corvan estava questionando. Maltor levantou-se do trono, toda a pretensão de bondade abandonada. Sua voz saiu em um rugido que não era completamente humano. Chega! Os cristais nas paredes pulsaram. Um som grave e terrível ecoou pela câmara. E das fissuras na pedra, criaturas começaram a emergir. Não eram humanas. Nunca haviam sido. Eram coisas deformadas pela magia dos cristais. Um cruzamento obsceno entre homem, rocha e algo pior. Se moviam com velocidade impossível, garras raspando na pedra. As criaturas das profundezas. As ferramentas finais dos 7. E estavam famintas. Vê, o colapso. O massacre teria sido total se não fosse por uma coisa. Os 7 haviam subestimado o quanto os cristais conectavam tudo. Quando as criaturas emergiram, Elara sentiu através da rede. Sentiu o medo dos prisioneiros, o horror da multidão, a satisfação cruel dos 7. Mas também sentiu algo mais profundo. Os próprios cristais. Eles eram vivos. Não conscientes no sentido humano, mas responsivos. E haviam sido forçados a servir os 7 por tanto tempo que a própria estrutura deles estava rachando. Elara não pensou, apenas agiu. Puxou toda a energia que tinha, todo o desespero, toda a raiva, e a despejou na rede. Não para controlar os cristais, mas para libertá-los. As paredes começaram a tremer. As criaturas pararam confusas. Os cristais brilharam com luz cada vez mais intensa. Rachaduras começaram a se espalhar pela pedra. "O que você fez?" Dron gritou, sua voz perdendo toda a compostura. "Dei a eles uma escolha." Elara respondeu, sangue escorrendo de seu nariz pela energia que havia despejado. "Algo que vocês nunca deram a ninguém." A câmara do julgamento começou a desmoronar. Pedras caíram. Túneis colapsaram. A multidão correu, mas os 7 haviam posicionado guardas em todas as saídas. Caos absoluto. Cormac tentou controlar os cristais, mas eles não obedeciam mais. Thrain invocou suas orações, mas os deuses das profundezas, se é que alguma vez existiram, não responderam. Varaq ordenou que suas criaturas atacassem, mas elas estavam tão confusas quanto o resto. Elara usou a confusão. Forçou-se a ficar de pé, as correntes ainda queimando seus pulsos, mas agora tremendo com a instabilidade dos cristais. Ela puxou. 1 vez. 2 vezes. Na terceira tentativa, as correntes se partiram. Ela correu para os outros prisioneiros, quebrando suas correntes uma por uma. "Corram!" Ela gritou. "Ajudem as pessoas a sair." Kessa agarrou seu braço. "E você? Vou garantir que eles não possam fazer isso de novo." Ela não esperou pela resposta. Correu em direção aos túneis que levavam mais fundo. Não para as saídas, mas para o coração das operações dos 7. Grell tentou bloqueá-la. O carrasco silencioso era rápido, mas Elara havia passado meses aprendendo a lutar sujo. Ela esquivou, pegou uma pedra caída e bateu em sua têmpora. Ele cambaleou. Ela continuou correndo. Chegou à câmara central, o lugar que os 7 haviam guardado mais ferozmente. Era uma caverna enorme onde o maior cristal de todos pulsava, negro como vazio, do tamanho de uma casa, conectado a todo o sistema. O cristal coração, a fonte do poder deles. Maltor estava lá, junto com Dron. Eles haviam abandonado os outros, salvando a si mesmos primeiro. "Você não pode destruí-lo", Maltor disse sem sua máscara de bondade agora. Apenas crueldade nua. "Ele alimenta tudo. Sem ele, Corvan morre." "Mentira", Elara respondeu. "Corvan sobreviveu antes de vocês. Vai sobreviver depois." Ela procurou algo, qualquer coisa que pudesse usar. Viu as ferramentas de mineração abandonadas. Pegou uma picareta. Dron ativou algo. Guardas começaram a entrar na câmara. Elara não hesitou. Balançou a picareta contra o cristal. A primeira batida criou uma rachadura. A segunda, outra. O cristal começou a emitir um som. Alto, agudo, doloroso. "Pare!" Maltor gritou, toda a compostura perdida. Ela não parou.
Bateu mais e mais, derramando toda a sua raiva, toda a sua perda, todo o sofrimento de 3 meses, de 17 dias como rainha, de uma vida inteira vendo injustiça e sendo incapaz de fazer algo a respeito. O cristal rachou. A explosão de energia jogou todos para trás. Elara bateu contra a parede. Sua visão escureceu. Quando acordou, não sabia quanto tempo havia passado. Minutos? Horas? A câmara estava em ruínas. O cristal coração havia se despedaçado em milhares de fragmentos. Os túneis estavam colapsando lentamente, mas de forma controlada, como se os cristais menores estivessem guiando o colapso para evitar matar todos instantaneamente. Maltor estava morto, esmagado por pedras. Dron estava vivo, mas preso sob escombros, gemendo fracamente. Elara forçou-se a levantar. Cada músculo gritava de dor. Cambaleou para fora da câmara, seguindo os sons de vozes. Encontrou Kessa e outros prisioneiros guiando sobreviventes através dos túneis que ainda estavam estáveis. Os 7? Kessa perguntou. Mortos, ou presos, ou fugiram. Elara tossiu. Não importa. Seu poder acabou. Levou 2 horas para evacuar todos que ainda estavam vivos das profundezas. Quando finalmente emergiram à superfície, o sol estava nascendo. Elara não havia visto o amanhecer em 3 meses. A luz doía seus olhos. O ar limpo queimava seus pulmões. Mas estava viva. E Corvan estava livre. Epílogo. Fundações novas. A reconstrução levou anos. Os túneis foram mapeados e selados. Todos, exceto os essenciais para água e ventilação. Os cristais remanescentes foram destruídos ou mantidos sob vigilância rigorosa. As criaturas nas profundezas foram caçadas ou conseguiram se afundar em níveis tão profundos que nunca mais foram vistas. Dos 7, apenas 3 sobreviveram. Ferric morreu quando tentou fugir e foi pego por uma multidão enfurecida. Cormac foi encontrado envenenado em sua própria câmara. Justiça poética. Thrain desapareceu, e rumores diziam que ainda pregava em algum lugar nas profundezas mais escuras. Grell, Dron e Varak foram julgados, publicamente, à luz do dia, com testemunhas reais e evidências documentadas. Todos foram executados. Elara não reassumiu o trono. Não quis. Em vez disso, ajudou a estabelecer um conselho eleito pelo povo, verdadeiramente eleito, não manipulado. Serviu como conselheira por 2 anos. Depois se retirou. Ela construiu uma casa na floresta. Não uma caverna desta vez. Uma casa de verdade, com janelas e portas e uma lareira. Kessa e os outros prisioneiros libertados visitavam regularmente. Alguns se tornaram amigos. Elara nunca esqueceu os 17 dias em que foi rainha, ou os 3 meses como fugitiva, ou as horas nas profundezas quando achava que morreria. Mas também não viveu presa a essas memórias. Numa tarde de primavera, 5 anos após o colapso, ela estava no jardim quando viu fumaça vindo da cidade. Não fumaça de destruição, fumaça de fornos de vida acontecendo. Kessa apareceu na trilha carregando uma cesta. Trouxe pão e notícias. Boas ou ruins? Boas. Encontraram os últimos túneis de escravos e os selaram. Oficialmente não há mais profundezas ativas em Corvan. Elara assentiu lentamente. E as pessoas? Como estão lidando? Com medo ainda. Mas esperançosas também. Pela primeira vez em gerações eles sentem que o chão sob seus pés é só pedra, não uma prisão. Elas ficaram em silêncio por um momento, olhando para as montanhas ao longe. Você salvou todos nós, Kessa disse finalmente. Não, Elara corrigiu. Vocês se salvaram. Eu só dei um empurrão. Naquela noite sozinha em sua casa, Elara olhou para as sombras nas paredes e pensou sobre monstros. Como eles não precisavam ter garras ou presas. Como os piores monstros usavam máscaras de bondade e se escondiam nas fundações do mundo. Mas também pensou sobre luz. Como até nos lugares mais escuros uma única chama podia começar um incêndio que queimava toda a escuridão. Corvan não estava curado. Talvez nunca estivesse. Mas estava livre. E liberdade, Elara havia aprendido, era a única fundação que realmente importava. Do lado de fora, a floresta murmurava com o vento. As montanhas permaneciam impassíveis. E sob a terra, muito, muito fundo, nos lugares onde nenhuma luz jamais alcançava,
Os últimos cristais pulsavam fracamente, esperando. Mas não mais governando, nunca mais. Fim.